O nosso protagonista era um poderoso necromante, porém acabou sendo traído por seu grupo. Após despertar novamente 10 anos no futuro, ele decide recomeçar na torre em busca de vingança contra todos. Esta é a parte 36. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Haryu encara o homem à sua frente, os olhos arregalados com a mistura de choque e esperança. Em meio ao caos e à poeira, seu coração sussurra um nome há muito tempo enterrado na memória. Choi Kyung-ho, o único entre os Nine Star que não traiu, o amigo de seu irmão. Enquanto isso, Ramiel se ergue cabaleante, os lábios murmurando com urgência o nome do ser que invocou, Sandalphon, mas nenhuma resposta ecoa dentro de si. Os olhos, antes cheios de arrogância, agora oscilam em confusão e pavor. Será que perderam o contato com apenas um soco? A humilhação logo se transforma em fúria. O grito de Ramiel corta o campo de batalha como um trovão. Como ousa interromper um ritual divino? O corpo se contorce com raiva, a voz fervilhando de indignação. Ela clama vingança, alerta sobre as forças que o sustentam nas sombras. Mas as palavras se perdem no vento. Kyung-ho, agora completamente envolto em uma aura vibrante, desce como um raio. Ramiel, ferida e caída ao chão, ergue o olhar com arrogância e a voz trêmula de fúria. Afirma que não são eles quem deveriam se sentir seguros. Pergunta se todos ali esqueceram de quem está por trás dela. À frente, Kyung-ho se aproxima com passos firmes. A energia ainda pulsa a seu redor como uma aura de poder absoluto. Ele responde friamente, anunciando um nome que silencia o campo de batalha: o Imperador Marcial Tez. No alto, uma imagem poderosa do mestre se forma atrás do discípulo. Um homem de presença avassaladora, cabelos longos e olhar impassível, envolto em energia espiritual azul esverdeada, um transcendente que se iguala aos deuses. A revelação paralisa Ramiel. Seu rosto se contorce entre medo e horror. A voz falha ao repetir o nome Imperador Marcial Tez. Ela reconhece o significado por trás dessas palavras. Está diante de um discípulo daquele que ousou desafiar as divindades da torre, de um transcendente capaz de anular qualquer intervenção celestial. Kyung-ho encara a inimiga com firmeza. Declara que, além de tudo, agora ela também conseguiu irritá-lo. Os pensamentos de Ramiel confirmam a identidade de Kyung-ho, um discípulo de Tez. O que aconteceria se Tez se juntasse à luta pessoalmente? A consciência da derrota iminente ecoa em sua mente como um grito abafado. Ela sabe que não há mais chance alguma de vitória. Em um último gesto de desespero, ela se afasta voando rapidamente, deixando para trás apenas uma promessa de vingança. Garante que lembrará daquele momento e ordena que seus aliados estejam preparados para o reencontro. Haryu, com os olhos faiscando de indignação, grita contra a covardia da fuga. Do alto, Ramiel tenta disfarçar o medo com um sorriso zombeteiro e falsa leveza. Declara que é melhor adiar a batalha para outra ocasião e lança um aviso cheio de escárnio, que sobrevivam até lá. Mas as palavras mal terminam de sair de seus lábios e uma nova voz interrompe sua arrogância, vinda de Kyung-ho, carregada de confiança e frieza. A resposta vem como um corte seco. Quem disse que ela poderia escapar? O ataque é imediato, ele sobe com uma velocidade impensável, rasgando o céu com um rastro de energia. Ramiel se desespera, seus olhos se arregalam ao perceber que alguém é capaz de acompanhar a velocidade da fuga de um celestial. A confiança que ainda restava em seu semblante desaba junto com o impacto. Com a força de um trovão condensado em carne e osso, Kyung-ho surge no caminho da fuga de Ramiel e com a precisão implacável segura uma de suas asas. O gesto é rápido, firme, impossível de escapar. Seus olhos brilham com determinação enquanto a voz ecoa gelada, perguntando para onde ela pensa que está indo.
Logo em seguida, o ataque é desencadeado. A técnica é clara e direta, estilo de Kyong-Ho, capítulo 1, soco reto. A energia se concentra em seu punho, envolvendo em um brilho esmeralda cortante, e tudo ao redor parece congelar por um instante, apenas para explodir no momento seguinte. O impacto é avassalador. Amielle, tomada pelo pavor, mal consegue articular um grito de negação antes que o golpe a atinja em cheio. O grito desesperado se perde em meio ao estrondo ensurdecedor da explosão de energia. E então, um novo cenário se revela, repleto de montanhas de ouro e uma atmosfera estranhamente silenciosa. A consciência retorna como um choque. Taylor desperta com um sobressalto, os olhos arregalados ao perceber os braços e pernas acorrentados por correntes. A confusão toma conta de seu rosto enquanto tenta se debater, mas as amarras não cedem. A pergunta escapa entre os gritos e incredulidade, tentando entender o motivo de estar ali, preso em meio àquele mar dourado de moedas. Do outro lado da sala, passos ecoam com calma, marcando a chegada de Hyoki. Com a voz firme, declara que finalmente é hora de revelar os verdadeiros planos de Caim. A tensão se intensifica. Taylor, sentindo o gosto amargo da derrota, retruca com sarcasmo e frustração, afirmando que já não tem motivos para cooperar, pois sabe que Hyoki está com os dias contados. O fim é inevitável. As palavras seguintes chegam como facas cravadas. Um guerreiro celestial está a caminho para matá-lo. E, pior ainda, seus companheiros provavelmente já estão enfrentando as chamas da destruição. Ele está sozinho e o tempo está contra ele. Hyoki encara friamente o prisioneiro acorrentado diante de si, a expressão dominada por um sorriso irônico enquanto a aura pulsa em sua volta com intensidade. Sem perder a compostura, ele ordena que Taylor, ou melhor, Donas, se controle, questionando se por acaso ele pensa que a atitude relaxada se deve ao caso. Com desdém, revela que, enquanto Donas esteve inconsciente, o celestial que ele tanto confiava foi derrotado por Kyong-Ho. A revelação atinge Donas como um raio. O nome de Kyong-Ho ecoa com surpresa e incredulidade em sua mente. Ele mal consegue acreditar no que ouve. Hyoki continua como se saboreasse cada palavra. Afirma que Kyong-Ho, ao contrário dos demais, compreende o verdadeiro significado de lealdade. Enquanto muitos o traíram sem hesitação, Kyong-Ho é diferente. Um aliado confiável, alguém que jamais o apunhalaria pelas costas. Mas o destino prega suas próprias peças. No exato momento em que Hyoki pronuncia essas palavras com confiança cega, um vulto rasga o ar por trás dele, descendo com o punho cerrado, banhado em energia. É Kyong-Ho. O golpe cai com a força de um raio. O impacto é tão devastador que o corpo de Hyoki é lançado com violência, seu corpo sendo arrastado em alta velocidade até colidir com o solo do salão, provocando uma explosão de luz e detritos dourados entre as montanhas de moedas espalhadas. Do outro lado, Taylor observa em silêncio por um breve instante. O choque inicial logo é substituído por uma gargalhada debochada. Ele se delicia com a cena, zombando de Hyoki e deixando escapar sua frustração mal disfarçada. Para Taylor, aquilo é a prova de que nem mesmo Kyong-Ho está ao lado dele. A tensão no ar se intensifica no instante em que Hyoki ergue a mão, envolta em uma energia sombria e poderosa. O gesto é simples, mas carregado de intenção. Sem paciência para provocações, ele ordena friamente que Taylor cale a boca. O brilho se expande em torno dele como uma aura opressora. Taylor, tomado por pânico, tenta protestar. A voz falha no momento em que percebe que é inútil. O domínio de Hyoki sobre a situação é absoluto. Com um movimento, ele o sela dentro da prisão das sombras, ordenando que fique quieto ali. Internamente, ele se questiona se ainda há algo dentro de Kyong-Ho que se recusa a aceitar a identidade dele de Hyoki. A voz de Kyong-Ho sai firme. O interesse em saber sobre o relacionamento entre ele e Hyoki não é o suficiente para ignorar o que aconteceu. Afinal, ele é alguém que matou um dos Nine Star, e isso é algo que ele não pode ignorar.
Em um salto carregado de intenção assassina, Kyung-ho parte para o ataque, consciente do que está fazendo. Ryoki se vê encurralado, ciente de que a situação está se tornando perigosa. Em meio à tensão, seus pensamentos se tornam nítidos. Ele percebe que Kyung-ho está entendendo tudo errado. Sem tempo para explicações, decide agir. Ele não permitiria que um mal-entendido colocasse tudo a perder. Com um passo decidido, seus olhos brilham em roxo e um sorriso firme se forma em seu rosto. Se palavras não são o suficientes, ele mostrará com ações. O ataque é instantâneo. Em um salto explosivo, Ryoki fecha a distância entre ele e Kyung-ho. O grito em meio ao movimento é claro e determinado. Ele mostrará quem é de verdade. A energia negra e púrpura se condensa ao redor de seu corpo. Com perfeição devastadora, ele ativa sua habilidade. Estilo de Kyung-ho, capítulo 4, chute giratório. O impacto é brutal, o golpe atravessa o ar como um arco de pura energia. A força do ataque reverbera pelo salão, luzes e sombras se misturam. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!